Olha, a maioria das pessoas escuta Gênesis 1.1 e já pensa direto no princípio Deus criou os céus e a terra. Parece simples, né? Mas as fontes que a gente consultou hoje indicam que o texto original em hebraico, nossa, ele tem uma camada de significado bem diferente, quase, sei lá, explosiva. Exatamente. Quando a gente mergulha assim no hebraico da Torá, a leitura que algumas dessas fontes trazem é bem radicalmente diferente. A ideia não seria um Deus único agindo sozinho, sabe? Mas sim um processo, algo que lembra muito um ritual de magia cósmica mesmo, feito por um grupo, um conjunto de forças divinas, os Elohim. Toda a análise se baseia nessas nuances da língua original. Entendi. Então, a nossa missão aqui hoje é meio que desvendar essas palavras-chave. Bereshit, Bará, Elohim. Tentar sacar o que pode ter ficado pelo caminho nas traduções mais, digamos, populares. Ok, vamos lá então. Vamos abrir essa caixa. Perfeito. Vamos começar com Elohim. É, assim, fundamental notar o finalzinho in. Em hebraico, isso indica plural masculino. Então, traduzir como Deus, um só, meio que apaga essa informação gramatical, né? Ah, o plural. Isso. Uma tradução mais, digamos, literal seria os deuses ou as potências divinas, as forças criadoras. Isso já muda tudo, porque sugere que a ação ali do comecinho não foi solitária. Foi coletiva, tipo uma assembleia divina trabalhando. Que interessante essa ideia do coletivo. E Bereshit, Breshit. A gente sempre ouve no princípio, mas a análise que você mencionou diz que seria algo mais como no início de alguma coisa ou como princípio do ato de. Isso. Muda a perspectiva, né? Muda completamente. Parece que não está falando do começo absoluto do tempo, mas do começo de um processo específico. Meio que já tinha algo antes, exatamente. Implica o ponto de partida de uma ação, não o ponto zero do universo, necessariamente. E essa ação, bom, ela é descrita pelo verbo bará. Bará, bará. Que quase sempre a gente vê como criou. Sim, criou. Só que o sentido dessa palavra em hebraico, ele é mais amplo. Inclui moldar, dar forma, organizar, até separar. Aquela ideia de criar ex nihilo, sabe, do nada absoluto, ela não está garantida só pelo verbo. Pode ser uma interpretação teológica que veio depois. Peraí, então se bará é mais moldar ou organizar algo que já existia, e Elohim são potências no plural agindo no início de um processo, Bereshit, a imagem que se forma é bem diferente mesmo. É quase uma engenharia cósmica, talvez. Precisamente. É por isso que essas fontes que estudamos sugerem uma tradução alternativa. Algo como o princípio do ato das potências divinas, Elohim, moldarem bara, os céus e a terra. Essa leitura dá muito mais ênfase no processo, na organização ativa, entende? Entendo. E como que o versículo seguinte, o Gênesis 1.2, se encaixa nisso tudo? Ele ajuda? Ajuda e muito. Parece reforçar exatamente essa visão. O texto diz: Veia aretz hayeta tohu vavurhu verrocher al peneterron. Traduzindo, seria algo como: E a terra se encontrava tohu vavurhu, que é caótica, desolada, sem forma, e a escuridão cobria a face do terron. Terron, o abismo. Isso, o abismo, as águas primordiais. Ou seja, o caos, tohu vavurhu, o vazio, a escuridão, o abismo, terron. Esses elementos eles já existiam. O trabalho divino descrito em Bara, então, seria o de impor ordem, dar forma, estruturar essa matéria primordial que estava caótica. Nossa, essa ideia de moldar o caos que já estava lá e ainda por cima feito por múltiplas potências, isso com certeza abre um leque enorme para aquelas interpretações esotéricas que as fontes mencionam, né? Como é que essas tradições se conectam com essa leitura mais linguística? Sim, as conexões ficam bem diretas. Por exemplo, algumas correntes que se identificam como luciferianas poderiam ver isso como um modelo. Quer dizer, se os Elohim, as potências, moldaram o universo a partir do caos, então o indivíduo, se ele reconhece a própria centelha divina, também teria esse poder.
o poder de moldar e ordenar o próprio caos interno e o mundo ao redor. O foco vai todo para a capacidade de transformar a realidade pela vontade, pela ação consciente. Interessante. E a visão goética que foi mencionada, como que ela entra aí? Bom, a perspectiva goética lida com um panteão bem complexo de inteligências, de espíritos, né? Ela poderia ver nesse plural Elohim uma confirmação de que o universo não é obra de uma vontade única, unificada, mas sim de múltiplas forças, talvez até forças em conflito. Ah, faz sentido. Então, trabalhar com essas entidades, nesse contexto, seria como tentar interagir com diferentes partes desse sistema operacional cósmico, buscando influenciar a realidade. A ação de Bará, a moldagem, seria o resultado dessas múltiplas interações e vontades. Entendi. E a cabala? Você falou de Terron, o abismo. Sim, na Cabala, especialmente na esotérica, Terron muitas vezes é ligado a Binah, que é a terceira sefirá lá na árvore da vida. Binah é vista como o grande oceano primordial, sabe? O útero cósmico de onde toda forma emerge. As sefirotes? Isso, as sefirotes, que são como 10 emanações ou atributos divinos que estruturam a realidade. Então, o ato dos Elohims sobre o Terron pode ser interpretado como o processo de manifestação da luz infinita, o Ein Sofor, que desce e vai se diferenciando através das sefirotes para criar a ordem do cosmos, a partir daquele potencial informe de Binah. O ponto em comum, assim, em todas essas visões, é ler Gênesis como um diagrama de criação ativa, quase uma tecnologia divina para ordenar as coisas. É fascinante mesmo. Então, para a gente amarrar aqui, a análise dessas fontes do hebraico sugere que Gênesis 1 não estaria descrevendo um Deus sozinho criando tudo do zero absoluto, mas sim, talvez, um conselho, um coletivo de potências divinas, os Elohim, Exato. que se engajaram num ato talvez ritualístico, talvez mágico, Bereshit, Bará. Para quê? Para moldar, organizar e dar forma a um estado de caos e escuridão que já existia antes. Tohu Vavohu, Terron. É isso. Perfeitamente resumido. É essa imagem que emerge. E essa leitura, bom, ela nos deixa com uma pergunta para levar para casa, né? Uma reflexão inspirada diretamente por essa perspectiva das fontes. Qual seria? Se essas forças criadoras originais, os Elohim, operaram sobre o caos primordial para trazer ordem, estrutura, luz, que caos seja ele interno, na nossa mente, nas nossas emoções, ou externo mesmo, nas circunstâncias da vida, que caos a gente poderia abordar com uma intenção parecida? Que potencial existe se aplicarmos um princípio consciente de ordenação, de separação, de transformação, para moldar a nossa própria realidade? Fica aí a provocação.